Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala da unidade, de serem dois ao invés de um, porque um levanta o outro. O Espírito Santo já ministrou essa palavra várias vezes, quando falava da unidade e do auxílio, porque nós somos seres sociais, somos humanos, e Deus, na sua infinita misericórdia, desenhou o homem, idealizou o homem como um ser que precisa de ajuda, precisa de auxílio. E um dos exemplos vivos é o próprio Jesus, mesmo sendo filho de Deus, tendo tanto poder, tanta glória. Ele levantou 12 homens comuns como nós, homens de carne e osso com defeitos, com limitações, para fazer parte do ministério. Eles deram continuidade ao ministério do Senhor Jesus, porque ele esteve apenas 3 anos fazendo a obra de Deus. Mas os discípulos, homens como nós, deram continuidade, deram início ao cristianismo. Mas olhando para essa palavra, o Espírito Santo me trouxe uma análise do oposto, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Deus, nós podemos meditar na mesma palavra todos os dias, e a cada dia Deus nos dará uma nova pérola, uma nova semente. E o Espírito Santo me levou a pensar de que, ao invés de termos ajuda, poderemos ser prejudicados pelo outro. Ou seja, se por acaso estiver uma pessoa errada no nosso caminho, como diz a palavra, se um cair, o outro levantará. O oposto será. Temos alianças errôneas que podem nos levar à ruína, que podem nos levar à destruição, justamente por acharmos, no nosso entender, que precisamos de ajuda. Mas quem sabe, quem conhece as suas ideias, é o próprio Deus, é Ele que nos encaminha. Por isso devemos orar a Deus para que Deus nos leve a alianças que vêm dEle. Amigos de Deus, são os amigos de Deus que devem ser nossos amigos. Porque durante a nossa caminhada o inimigo vai levantar pessoas aleatórias para destruir o processo, para sabotar. Recentemente oramos contra o espírito de sabotagem. E hoje o Espírito Santo quer ir mais profundo. Como é que essa sabotagem pode ser feita? Por alguém muito próximo a nós. Eu digo sempre, ou melhor, o Espírito Santo ministra sempre, que o inimigo ele usa quem está disponível. O inimigo usa pessoas do nosso seio, pessoas que convivem conosco, pessoas que estão no nosso dia a dia. O inimigo é estrategista. Então, por um acaso, também podem ter pessoas erradas que o inimigo colocou no nosso caminho. Ao invés de levantar, elas querem deixar cair. Ao invés de construir, querem desconstruir. E muitas das vezes nós estamos cegos, não conseguimos perceber a intenção do inimigo. Porque somente Deus, Ele sonda as mentes e os corações. Para todos os efeitos, tudo que nós vemos parece bom aos nossos olhos. Mas Deus, Ele conhece as intenções dos corações. Muitas pessoas camufladas, usadas pelo inimigo para tentar deturpar. Se formos para a palavra, teremos muitos exemplos. Um dos exemplos que nós temos lido bastante é de José, o também conhecido José do Egito.
que os próprios irmãos tentaram sabotar o seu chamado, porque ele partilhou com os irmãos a grandeza que Deus havia preparado para ele. Ele partilhou com os irmãos a porção que Deus havia preparado para ele. E os irmãos prepararam uma emboscada, primeiro para tentar matá-lo, mas um deles teve misericórdia e ele foi vendido como escravo, ou seja, no caso de José foram os próprios irmãos que tentaram matá-lo, foram os próprios irmãos que tentaram sabotá-lo. Isso significa que pode vir de qualquer um. Muitos até nem percebem que estão sendo usados pelo inimigo. Muitas das vezes alguém se levanta com uma implicância contra nós, mas o inimigo que colocou aquela semente, derribou o inimigo que colocou aquele mal-estar, aquela inveja, aquela implicância, tudo para deturpar, tudo para destruir. Mas o nosso Deus está aqui para fazer uma limpeza. O nosso Deus está aqui para separar as águas. O nosso Deus está aqui para cortar toda planta ou toda semente que não dá fruto. O nosso Deus está aqui para clarificar tudo aquilo que está no oculto, porque o Deus que nós conhecemos, Ele é o guarda de Israel, a palavra do Senhor diz. O nosso Deus está sempre atento. O nosso Deus está 24 horas atento a cada passo, a cada movimento que nós damos. O nosso Deus é um Deus que caminha lado a lado. É um Deus de perto, um Deus de longe. E esse Deus nessa noite vai se levantar por nós. A palavra do Senhor também diz que foi Caim que matou o seu irmão Abel porque teve ciúmes. Deus se agradou da oferta do seu irmão. Ele decidiu acabar com o irmão. Ele decidiu exterminar o irmão. Mas um exemplo. Muitas das vezes nós vamos muito distante. Por isso é que devemos colocar os nossos familiares em oração, porque eles, sem perceber, podem ser instrumentos do inimigo. Que Deus venha libertar os seus corações e as suas mentes. Que Deus venha alcançar a nossa casa e a nossa família, para que dentro da nossa casa nós tenhamos aliados e não inimigos. Nós, nesse dia particularmente, não estamos a falar dos familiares. O Espírito Santo está a dar apenas uma introdução abrangente para que nós venhamos a perceber que o ataque do inimigo pode vir de qualquer direção. Clamarmos a salvação de Deus dentro da nossa casa. Clamarmos a salvação de Deus dentro da nossa família. E que Deus nos afaste das más influências. E que Deus nos afaste do espírito da inveja. Quando formos constatar os casos, muitas das vezes, de separações e adultérios, é sempre alguém que faz parte da vida do casal. É sempre alguém que frequenta a vida do casal. É sempre alguém que conhece a realidade do casal. Esse é o espírito. Uma das estratégias do inimigo, vou revelar algo, principalmente concernente a mulheres, para matar o chamado e colocar o parceiro errado. Os empresários colocaram também parceiros de negócios errados, investidores errados. Por isso, antes de qualquer coisa, devemos orar a Deus, pedir o direcionamento, porque o único que conhece verdadeiramente todas as coisas é o nosso Deus. O único que conhece as profundezas das trevas é o nosso Deus. Deus até pode falar conosco e nos revelar determinadas coisas, mas a glória sempre será dele. Nós nunca teremos o domínio absoluto das coisas. Somente Deus. Somente o nosso Deus. Deus, nós te louvamos. Oh Deus, nós te exaltamos nessa noite porque tu és bom.
Ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Pai, a Tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra, Deus, e toda glória sejam dadas a Ti, Deus da nossa vida e Deus da nossa salvação. Louvamos, ó Deus, e exaltamos o Teu nome pela oportunidade, Deus, de mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome. Te rendemos, ó Deus, honras, glórias e louvores. Ó Deus, nós queremos declarar que cremos no Pai, cremos no Filho Deus e cremos no Espírito Santo. Cremos, ó Deus, nas Tuas promessas. Cremos, ó Deus, na Tua bondade e cremos que o Senhor está no nosso meio nessa noite. Ó Deus, porque a Tua palavra diz onde estiverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Deus, nós acreditamos, Deus, que quando nós oramos, ó Pai, os céus se abrem. Ó Deus, não porque nós somos perfeitos, mas por causa, Deus, da graça que nos alcançou, por causa, Deus, do Teu sangue, que nos alcançou. Ó Deus, clamamos por misericórdia. Louvado, Deus, seja o Teu nome. Exaltado, Deus, seja o Teu nome. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Porque muitas vezes, Pai, nós damos passos, ó Deus, sem orar, sem pedirmos orientação. Ó Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ó Deus, mas muitas das vezes não Te rendemos, Deus, a devida glória. Ó Deus, por causa do nosso orgulho, da nossa arrogância, clamamos, Deus, tenha misericórdia de nós nessa noite. Ó Deus, pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Ó Deus, pelas nossas transgressões, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Lava, Deus, as nossas almas. Lava, Deus, os nossos corações. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Deus. Faça, Deus, uma limpeza na nossa vida. Remova, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Remova, Deus, tudo aquilo que não Te agrada. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, liberta a nossa vida. A Tua palavra diz, ó Deus, que toda planta que não foi plantada por Ti será arrancada, Deus, e lançada no fogo. Arriba, Deus, começa a arrancar. Ó Deus, faça uma limpeza. Remander pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Remova, Deus, toda aliança errônea. Remova, Deus, toda pessoa que o inimigo, Deus, colocou no nosso caminho para destruir. Ó Deus, para arruinar. Abra, Deus, os nossos olhos para que possamos enxergar a verdade. Ó Deus, porque a verdade liberta. Ó Deus, porque a verdade transforma. Arriba, Deus, porque a verdade é como a lâmpada para os nossos pés. Arriba, Deus, e luz para os nossos olhos. Arriba, Pai. Faça, Deus, uma limpeza pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, começa a remover os empecilhos. Começa, Deus, a remover as barreiras. Começa, Deus, a remover as muralhas. Tudo aquilo, Deus, que representa um atraso, um bloqueio na nossa vida. Arranca, Deus, e lança fora. Ó Deus, o Senhor é aquele que revela o profundo e o escondido. Arriba, Deus, revela tudo que está no oculto. Começa, Deus, a mostrar a identidade. Arriba, Deus, daqueles que estão infiltrados no nosso meio. Ó Deus, daqueles que entram dentro da nossa casa. Ó Deus, daqueles que comem na mesma mesa que nós, mas são agentes infiltrados de Satanás. Ó Deus, coloca o fogo do Espírito Santo dentro da nossa casa, para que todos os agentes do maligno, ó Deus, não venham entrar. Arriba, Deus, não tenham acesso. Arriba, Deus, a nossa vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Localiza, Deus, as emboscadas, as armadilhas que o inimigo preparou contra nós. Ó Deus, e repreenda no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, Tu és o nosso ajudador. Ó Deus, Tu és o nosso defensor.
Ó Deus, aquele que caminha conosco. Arriba, Pai, aquele que está do nosso lado. Ó Deus, se o Senhor não for conosco, Pai, nós seremos destruídos pelos nossos inimigos. Arriba, Deus, seremos envergonhados. Arriba, Deus, seremos confundidos no poderoso nome de Jesus Cristo. Arrimande, carrebo, Deus. Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Ó Deus, se no passado tivemos alianças errôneas, ó Deus, com pessoas idólatras, pessoas, ó Deus, que adoravam outros deuses, e a nossa vida ficou presa, ó Deus, bloqueada por causa dessas alianças, quebra, Deus, essas alianças. Arriba, Deus, corta essas alianças, no poderoso nome de Jesus Cristo. Arrimando, arriba, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Se conosco, Deus, no dia de hoje. Ó Deus, livra a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, liberta todos aqueles que estão sendo usados pelo maligno. Ó Deus, aqueles que estão no nosso meio. Ó Deus, dentro da nossa casa e da nossa família. Arriba, liberta, Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ó Deus, a nossa luta é contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Arriba, Deus, no poderoso nome de Jesus. Entra, Deus, em providência nas nossas vidas. E traga, Deus, pessoas para construir. Traga, Deus, pessoas para somar. Arriba, Deus, traga pessoas para acrescentar. Arriba, no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, aniquila tudo que é projeto do maligno contra nós e a nossa casa. Ó Deus, remova toda a sombra. Remova, Deus, toda a cinza do nosso meio. E traga, Deus, a tua paz. Traga, Deus, o teu Espírito Santo. Ó Deus, livra-nos do mal. Que tudo que foi preparado, Deus, contra nós e a nossa casa para essa noite. Ó Deus, para essa madrugada. Que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.